Bora desatar nó? Se eu perguntasse para você, qual a imagem que vem à sua mente, qual a representação que chega para você quando você pensa numa transformação na sua vida? Qual é a imagem? O que chega para você? Ai, Laura, tudo diferente. A vida completamente diferente. Outro contexto, outra situação, tudo muito diferente. Ok. Isso significa que o seu sonho é expandido, é amplo, você deseja coisas maravilhosas para a sua vida. Isso é ótimo. Isso é a perspectiva de um horizonte. É como se a gente pudesse olhar lá longe toda essa transformação, toda essa alteração na sua vida, tudo aquilo que você identifica nesse momento que não te faz feliz, não te realiza, não traz alegria, é um impedimento para a manifestação de quem você é de verdade, condições que não te permitem você ser espontânea, ser do jeito que você é, sem o medo de ser julgada. Isso são transformações incríveis que você merece desejar. Até porque nós mulheres, você já sabe, né? Vamos tocar na mesma tecla sempre. Nós mulheres aprendemos que a gente tem que caber um determinado padrão. Padrão de corpo, padrão de comportamento, padrão de expansão. Até aqui pode. Sabe aquele famoso cruzar de pernas? Né? Que a boa menina, a menina comportada, a mulher elegante, ela cruza as pernas? Pois é. Até para que a gente possa se expandir, se manifestar e ser do jeito que a gente é, do tamanho que a gente é, isso tudo nos é impedido, culturalmente, socialmente, entre os seus, em família. Eu sempre que converso sobre isso, eu me lembro que quando eu era guria, expansiva, né? Jeito Laura de ser, eu escutei muitas vezes, mas assim, muitas vezes mesmo, de diferentes pessoas, em diferentes ambientes, em diferentes contextos. Mas era incrível, parecia que todo mundo combinava. Olha só, quando a Laura começar a se expandir, vamos cantar o mesmo mantra. E eu escutava. Menos, Laura. Menos, Laura. Isso em contextos diferentes. E eu acreditava. Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Eu estava demais. E estava mesmo. Aliás, estava demais comparado com o quê, não é mesmo? Mas assim, eu achava que isso era um erro meu. Tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou sendo adequada. E eu fui me abafando. E de verdade fui acreditando que eu precisava ser menos. E fiquei muito menos. E aí você sabe, né? No que deu. Se eu sou do jeito que sou e começo a receber a mensagem de que eu preciso ser menos do que eu sou, e eu compro a ideia, acredito nessa ideia e trago para mim e me cobro ser menos e vou me abafando, chega um momento que eu vou me dar conta, em algum momento, eu vou me dar conta, e eu me dei conta. Cadê eu? Onde eu estou? Onde eu fui parar? Cadê a Laura? Porque uma profunda tristeza me tomou. E que bom! Por isso que eu sempre gosto de dizer que angústia é um grande presente na nossa vida. A angústia, ela vem nos sacudir de uma forma muito radical, porque não há como fugir da angústia. Quando ela chega, bate na porta, ela entra. Mas ela vem nos convidar a olhar para algo em nós que não pode continuar do jeito que está. E eu fui tomada pela tristeza, eu fui tomada pela angústia.
E isso me fez questionar: cadê a Laura? E ao me questionar sobre isso, eu comecei a perceber que eu me abafei, eu fui me tornando menos Laura. E isso por conta, e só mais à frente, que eu me dei conta que, olha só, essa mensagem não nasceu em mim, nasceu do mundo para mim. Eu escutei isso. E isso me proporcionou um passo a passo da desconstrução desse eixo que me regia. Menos, Laura, menos, Laura. E na medida em que eu fui desconstruindo tudo isso, eu fui resgatando, afinal de contas, quem é essa Laura que existe dentro de mim? Cadê eu? E eu fui me encontrando. Mas eu não me encontrei tudo de uma vez, porque não é assim que acontece. Então eu me lembro que quando eu comecei a me dar conta que eu precisava transformar, eu tive essa visão de transformação, tudo diferente, outro contexto, outra situação. Eu imaginava, inclusive, outro guarda-roupa, outra decoração na casa, outro tudo. Uma transformação grandiosa. E tudo bem, porque essa é a imagem mental que a gente merece construir na medida em que a gente identifica onde queremos chegar, o que queremos alcançar, qual o nosso desejo. E nesse sentido, está relacionado não ao desejo de ter, de possuir, mas o desejo de ser. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Porque existe uma casca de banana, uma armadilha nesse grande desejo de transformação. E a gente precisa conversar sobre isso, porque se você estiver nesse momento desejando isso tudo para você, ótimo. Mas se você estiver engatada nessa armadilha, essa transformação tende a não ser realizada, a não ser concretizada. Bora conversar sobre isso? E para começar a organizar a nossa percepção sobre essa armadilha, assim, ó, pega a lupa, assim, onde está a armadilha nessa história? Se desejar é algo tão sensacional. Vamos pensar, né? Coloca a lupa aqui, nessa visão grandiosa, que te demanda grandes decisões, grandes alterações, grandes atitudes, mudar da noite para o dia. Coloca a lupa nisso aí. E perceba, observe o quão realista e possível é colocar isso em prática na nossa vida. Você acha mesmo que é razoável, é humano você se exigir que a sua transformação trilhe por esse caminho de grandes isso, grandes aquilo? Olha só, quando a gente imagina um monte de coisa, mas quando trazemos para a realidade, aí a situação é outra. Não é razoável dormir de um jeito e achar que pode acordar de outro. Não é razoável. Agora, pega a sua lupa e vamos virar para o outro lado e observar as micro decisões, pequenos gestos, pequenas mudanças, pequenas alterações, pequenas atitudes. Qual é a sua percepção? O que você sente ao observar essa outra perspectiva, esse outro caminho, essa outra trilha? Não te parece que é muito mais razoável, muito mais plausível, que não exige de você a ilusão de dormir de um jeito e acordar de outro, mas dormir de um jeito e acordar com uma pequena alteração, tão pequena que ninguém ao seu redor vai perceber.
Mas você vai, porque você sabe. Isso quando a gente tem consciência, né? Ok. Construiu esses dois caminhos de transformação? Aí eu te pergunto, por que será que você só valoriza quando é uma grande transformação? E se não for uma grande transformação, você acha que você não está fazendo nada, que está parada, que não está acontecendo nada, que é isso mesmo, vai continuar assim, nada vai mudar, não tem jeito, e acabou essa história. Por quê, minha linda? Por quê? Talvez porque a gente tenha sido ensinada a valorizar apenas aquilo que é visível aos olhos do mundo. Se por um lado a gente teme ser julgada, por outro, a gente teme não ser percebida. Ai, Laura, espera aí, um momentinho, deixa eu processar o que você acabou de dizer. Tá bom, vamos aqui, juntas, eu e você. Temos medo do julgamento alheio. Temos medo. Porque se eu não sento de perna cruzada, como o mundo diz que eu tenho que sentar, eu serei julgada por sentar com perna aberta, certo? Então eu fico ali, tomando conta das pernas para evitar esse julgamento. Se eu não me comporto bem, se eu falo alto, se eu me posiciono com firmeza, eu tenho medo de ser julgada. Né? Uma mulher exacerbada ou uma mulher muito emotiva. Medo do julgamento está no nosso processo e a gente precisa ir lidando com isso. Mas não é só isso, né, minha linda? A gente também tem medo de não ser percebida. E isso tem muito a ver com a forma como a construção mulher tem sido realizada na nossa cultura, certo? Porque a mulher não é aquela que tem que ficar ali assim no cantinho, cuidar das coisas, cuidar de tudo, deixar tudo em ordem, mas não ser o centro das atenções, só se for para ocupar o lugar de objeto desejado. Então a gente foi treinada para esse lugar invisível. E isso é muito doído, porque abafa a nossa existência. Então a gente não quer ser invisível. Ou, ao se perceber invisível, sentimos dor, porque não nos sentimos reconhecida. Então, ser invisível não é legal. E isso tem a ver com essa ilusão a respeito do que seja uma transformação de valor. Se a transformação não for grande o suficiente para ser vista, para ser percebida pelo mundo, isso significa que não teve transformação nenhuma. Mas volta aqui. Vamos olhar com carinho essas micro decisões e pensar, por exemplo, na semeadura, uma semente, uma semente de uma árvore frutífera. Por onde ela começa? Sabe aquela árvore frutífera imensa, maravilhosa, com frutos deliciosos? Onde tudo começou? Na semente, debaixo da terra, criando raízes, sem fazer barulho. Quem está de fora não consegue perceber o que está acontecendo debaixo da terra. Mas é exatamente esse movimento silencioso, micromovimento, mas numa potência incrível que determina que essa árvore vai se manifestar aos olhos do mundo. Agora, se eu só valorizar uma árvore frutífera só quando ela estiver dando fruta, eu vou estar tirando do meu radar todo o processo de transformação que, sem ele, não ia ter uma fruta
nessa árvore. Então, minha linda, esse valor que você atribui a essa grande transformação que você deseja alcançar, ele só realmente vai fazer sentido se você fizer um movimento de lançar o seu olhar para o horizonte, perceber, identificar todo esse espetacular movimento na sua vida que vai te proporcionar tudo o que você deseja lá, no horizonte. E depois disso, você se trazer de volta para o aqui e agora e começar a elaborar e a realizar pequenas micro decisões. Entende? E não é só fazer esse movimento, porque esse movimento você já faz. Todas nós fazemos. Todas nós nos transformamos sempre em velocidades e intensidades diferentes. O que eu estou fazendo aqui com você hoje é te convidando a tomar consciência de todo esse processo e organizar o valor que você atribui a cada parte desse processo. E quando você volta para cá, para o aqui e agora, e cria e aplica as suas micro decisões, você precisa, minha linda, valorizar esse negócio. Porque senão você fica atida àquela linha do horizonte, aquela coisa maravilhosa, resultado final, famoso resultado final, que eu desejo de coração que você conquiste. Você fica presa lá e não consegue valorizar o que acontece aqui, em pequenos atos, que são, na verdade, a sustentação da transformação. Então, minha linda, coloca dentro da sua mente, dentro do seu coração, a seguinte imagem. As mudanças reais, elas são fios invisíveis para o mundo, não para você. É preciso que você dê visibilidade a esses pequenos atos, mesmo que ninguém esteja percebendo. Porque você não precisa esperar que o outro perceba para poder validar a transformação que está acontecendo na sua vida. Por exemplo, lá na comunidade Fios de Si, que eu sempre gosto de lembrar que a porta está aberta para te receber, a gente utiliza o método Fios, que é justamente para promover esse tipo, essa qualidade de transformação. O método Fios: fitar, iluminar, ousar e sustentar. Tudo para que você possa trazer para a sua realidade interna, construir toda essa transformação até que seja possível manifestar no mundo, porque assim fica sustentável. Não tem nenhuma árvore frutífera, grandiosa, maravilhosa, que se sustente se não tiver raízes fortes. Então, minha linda, é muito importante que você se dê conta que a mulher que você, em essência, pode se constituir, ela nasce originalmente desses pequenos atos, quando ninguém está vendo nada, quando ninguém está percebendo nada. E para concluir a nossa conversa, eu quero te fazer uma pergunta. Fica com ela durante o seu dia e busque pela resposta até o final do dia, quando você for dormir. Qual foi a sua vitória invisível de hoje? Te espero no próximo bordado.